Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente dando essa sequência de essa série, né, de lives que acontece todas as quartas ou quintas-feiras, dependendo da disponibilidade dos médicos. E hoje, a pedido de muitos, né, voltamos com o tema da baropodometria, que é o teste da pisada. Foi um tema que foi super sucesso, já tivemos essa live anteriormente, mas com todo o sucesso que teve e a pedido de todos, voltamos aqui agora com um assunto sobre baropodometria, que é o teste da pisada. Eu vou chamar aqui os doutores Américo Fonseca e Felipe Carvalho para darmos início à nossa live. Boa noite, Tânia. Pessoal, pode mandar as dúvidas, pode mandar as perguntas para tirar todas as dúvidas possíveis. Boa Boa noite, noite. Priscila. Boa noite, doutor Felipe. Não está aparecendo. Não, tá aparecendo? Não. Boa noite, doutor Américo. Oi, boa noite, Priscila. Eu vou fazer o seguinte, Felipe, eu vou chamar de novo, então. A Tá gente bom, vai testando aqui, tá? tá Eu vou bom, chamando aqui até a hora que acertar aqui. tá bom. Boa noite, pessoal. A pedido. Enquanto isso, vamos dar início aqui, né, doutor Américo? Vamos sim. Porque tá com um problema aqui de conexão, né? Porque o doutor Felipe, quando eu faço o chamado, a gente até escuta, mas não consegue vê-lo. Então, a gente vai testando aqui. A gente vai dando início à pauta que foi super sucesso na live anterior que teve sobre o teste da pisada, que é o exame da baropodometria, que vamos falar aqui. Enquanto isso, eu vou testando aqui. Eu vou chamando o Felipe, vou apertando até ele conseguir entrar e a gente vai dando início aqui. Você tá me ouvindo? Eu acho que ele não saiu. Não, tenta sair. Tenta você mesmo sair para não poder te chamar de novo. Que esse é um detalhe que ainda não consigo entender por que acontece. E aconteceu também nas outras. Teve outras lives que aconteceu de chamar, a pessoa conseguir entrar, mas não aparece a imagem. Mas não é nem a Eu acho que câmera. isso tem a ver com o telefone na hora lá do telefone, o Felipe tem que ativar a câmera dele. Deve ser isso. Assim, ele consegue ele mesmo se ver ali, normal. Só a gente que não consegue. Boa noite. Estão me vendo agora? Não, doutor Felipe não entrou. Não, Felipe. Eu tô vendo vocês perfeitamente. Pois é, eu estava falando até com o doutor Américo aqui. Será que é alguma coisa da câmera que tem que ativar? Eu também não sei por que está acontecendo isso direto. Entendi. Ué, vamos. Se vocês quiserem seguir, eu vou em áudio. Já que não tá aparecendo a minha imagem, vou ajudando aí, respondendo as perguntas e participando. Seria bom, eu gostaria de ter a imagem porque eu iria. Mostrar o baropodômetro, né, Felipe? Exatamente. Tá aqui montado Poxa, aqui. é verdade, mas vamos tentar, vamos tentar de novo. Faz o Ó, pode seguinte, pede de novo para participar. Ao invés de eu chamar de novo, pede para participar para ver se vai. A gente Tá vai ótimo. tentando assim. Eu vou sair daqui e peço de novo, tá bom? Tá ótimo. Ah, a Tânia até falou aqui, continua assim mesmo, sem imagem, mas vamos tentar. Caso não consiga, a gente segue sem a imagem mesmo. Ele vai mandar o convite aqui, e eu aceitando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcele. Esse doutor é fera. Marcele da Silva. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade enquanto o doutor Felipe não entra. Boa noite, doutor Américo. Muito bem-vindo. Obrigado por estar participando dessa série de lives que acontece todas as quartas ou quintas, né? Dependendo da disponibilidade dos profissionais. E hoje, a pedido de todos, vamos falar sobre o teste da pisada. E para muitos que assistiram, alguns não, alguns perderam, né? Para quem perdeu, vamos estar explicando o que seria realmente esse exame de baropodometria. Boa noite, Priscila. Então, a baropodometria, ou o teste da pisada, né, é um exame que a gente consegue analisar como é feita a descarga de peso
tá? Nos pés desse paciente, na planta, né? Na região plantar do paciente. E a gente consegue, com isso, prevenir, né? E até mesmo tratar algumas lesões, né? Nós, fisioterapeutas que fazemos esse tipo de exame, a gente consegue, com esse exame, traçar um tratamento até melhor para esse paciente. Boa noite. Boa noite, doutor Felipe. Continua sem aparecer? Oi? Continua sem aparecer? Continua. Eu tô vendo vocês perfeitamente, tô me vendo também perfeitamente aqui. Felipe, deixa eu só ver com você. Dá uma olhada no ícone que tem da câmera, que é do lado do seu microfone. Vê se esse ícone da câmera tá com uma barra em cima dele. É um risco, né, assim no meio. Isso. Tá, tem o desenho do microfone, tem o desenho da câmera e tem aquelas duas setinhas, né? Isso. A da câmera deve estar com uma barra. Peraí, mas... Riscado mesmo. Tá bem aí na frente mesmo. Bem na... É aquela sequência de 4 imagens, que tem as estrelinhas, tem a E seta. tem acima, provavelmente deve estar acima da sua cabeça, Felipe. Aqui tem um microfone. Estou vendo aqui umas setinhas e as estrelas. Isso, do lado não tem uma câmera, como se fosse uma câmerazinha? Não, aqui não aparece para mim isso não. Estranho. Tá, Deveria aparecer. Pois é. Semana passada aconteceu também isso, né? Tentamos realizar uma live e não conseguimos, e foi até com a doutora Flávia, e para ela também não estava aparecendo. Felipe, então faz o seguinte, como você que mandou o convite, tenta sair agora e eu te faço convite para ver se vai entrar esses 4 ícones, tela. Como é que é? Repete, por favor. Tenta você agora sair. Sai daí, é porque você mandou o convite, aí você que precisa sair. Aí você sai e eu vou te mandar o convite. Tá ótimo. E aí você aceita aí para ver se vai aparecer os 4 que tem o ícone. Tá bom, vamos lá. Então vamos lá, galera. Eu vou só fazer mais um chamado aqui pra gente... A última tentativa. Se não for, a gente faz com o Dr. Felipe só na voz mesmo. Entrou, doutor Felipe. Agora tenta ver se aparece os 4 ícones aí. O microfone, a câmera... Só as setas e as estrelas. Então vamos seguir assim. Vamos seguir porque... Não sei por que não tá... Geralmente, foi o que o doutor Américo falou. Quando acontece é porque a câmera realmente ela tá desativada. Tem risco no meio ali. Mas enfim. Vamos dar sequência. Eu vou participando de áudio. Vamos lá. Tá. Para quem está entrando agora, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui com os doutores fisioterapeutas, doutor Américo Fonseca, doutor Felipe Carvalho. Durante essa sequência de lives que tivemos, o assunto de hoje, que é o teste da pisada, né, que é a baropodometria, foi um sucesso. Muitas pessoas pediram para que fizesse, né, novamente sobre a baropodometria, que estão falar sobre a baropodometria, como o doutor Américo já tinha iniciado, que é a dúvida que muitas pessoas têm, né? O que seria a baropodometria? E o doutor Américo concluiu, não sei se concluiu, se quer terminar, o doutor Felipe também, se quiser se posicionar para poder explicar direitinho para a gente. Certo. Eu não peguei a explicação do Américo, mas vamos lá. O que seria um baropodômetro? Baropodômetro é um equipamento de alta tecnologia, no qual ele possui... Deve ser a internet, não? Bom, acho que o do Felipe caiu. Sim. Mas vamos lá. Vamos dar só para poder dar a sequência aqui no raciocínio, é bem simples, né? A baropodometria, na verdade, ela analisa, ela é o teste da pesada, que ela vai analisar as descargas de peso, e aí a gente consegue prever problemas no tornozelo, pé, joelho, quadril, lombar. Tenho até exemplos que depois a gente pode estar dando aqui
de pacientes que não tinham nem a ideia do que tinha algum problema na pisada e estava causando esse problema no quadril, por exemplo, né? Você pode diagnosticar, digamos assim, né? Junto com o ortopedista, a gente consegue fechar um diagnóstico melhor e traçar um tratamento mais completo para esse paciente. Digamos assim, quem pode procurar o exame? Quem precisa fazer esse exame? Esse exame é específico para quem tem dor, para quem tem a pisada, que a gente poderia até falar sobre essa pisada, né? Pisada pronada, supinada. Sim. Pode explicar para a gente o que seriam essas pisadas? Que cada um, de uma certa forma, tem umas pisadas diferentes, né? Sim, sim. Qualquer pessoa pode fazer esse exame, tá? Qualquer pessoa que queira descobrir qual é, né, a pisada, porque existem o tênis, o calçado específico, né? A gente tem a pisada pronada, a gente tem a pisada neutra e a gente tem a pisada supinada, né? E aí, o paciente fazendo esse exame, ele pode comprar, né, o calçado adequado para aquela pisada, né? Paciente com dor, tem alguma dor, seja na lombar, seja no quadril, na verdade, eu prefiro até generalizar, seja uma dor na coluna em si, né? Está diretamente proporcional nossa pisada à coluna. Então, assim, dores na coluna, dores no quadril, joelhos, membro inferior em si, tornozelo, pé. O paciente ele pode fazer esse exame, na verdade, ele deve até fazer esse exame para poder verificar, porque a gente, às vezes, o que pode acontecer? A gente tratar o paciente de uma forma e essa dor não melhorar, o tratamento não evoluir, e, na verdade, o que estava acontecendo era uma descarga de peso errada, uma forma de pisar errada, ou algum calçado que ele utilizou que não era, porque já aconteceu algumas vezes de paciente chegar e falar, mas eu comprei o tênis porque me falaram que a minha pisada era pronada. Tá, o paciente chega, faz o exame e vê que não é. Isso é o E aí maior estava erro usando que se aquele... pode fazer, né? Isso é o maior erro que se pode cometer, assim, né? Sim. Porque, na Né? verdade, Então, assim... justamente do teste, me corrige, tá, doutora América, se eu estiver errada, porque vocês que estão aqui para poder esclarecer direitinho, a gente só quer entender melhor. Então, na verdade, a pessoa não pode simplesmente achar que aquele tênis, né, ele vai, de uma certa forma, melhorar, aliviar os sintomas, ou tentar acertar uma pisada que não é assim. Esse exame da baropodometria, como funciona? Porque, na verdade, a pessoa vai... Pode falar, como funciona? Não, vai, continua, pode continuar. Vocês estão me ouvindo? Aí eu já... Seria interessante... Tô, Felipe, estamos te ouvindo. Tá, só não consegue me visualizar, né? doutor Felipe, tá aí, ó, desculpa, é porque você não tá aparecendo. Então, pode entrar aqui, tá? Não tem problema, não. Vai interrompendo. Repete a pergunta, por favor, Priscila. Eu queria saber como é que é feito esse exame da baropodometria, que estava falando com o doutor Américo, justamente que as pessoas às vezes discutam muito, né? Às vezes opinião de um, opinião do outro, às vezes vai na internet, consulta algo que realmente não é eficaz, né? Comprar um tênis que acha que vai ser adequado para uma pisada certa, ou para poder tentar diminuir a sintomatologia, e realmente não é assim que funciona. Por isso que a gente queria uma explicação de como funciona esse exame, porque, se eu não me engano, é tudo computadorizado, né? A pessoa vai pisar ali, não sei. Como é que funciona? Sim, então, eu vou tentar ajudar aqui um pouquinho, fazer uma coisa mais didática. Eu tenho uma imagem do baropodômetro aqui, tá? E aí eu vou tentar ver se eu consigo focar para vocês. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui se eu consigo focar para vocês. Saiu a imagem. Só para eu poder tentar focar aqui. Deixa eu só ligar aqui, que quando eu fui mexer o tablet desligou. Espera aí. Foi. Ó, aqui tem o baropodômetro, tá? Essa é uma parte dele, na verdade. É a placa, tá? Aonde a gente consegue... Tem milhões de sensores nessa região, tá? Do baropodômetro. E o que acontece? Ele vai analisar como o paciente faz a descarga de peso ali,
Como que é isso? Eu solicito no exame, o paciente vai chegar, eu vou pedir para ele tirar os sapatos, né? E vou pedir para ele colocar os pés ali, se posicionar ali na frente, em cima daquela placa, olhando para frente. Daquela placa, sai uma conexão para o computador, onde tem um programa que a placa vai transmitir toda a informação, tá, que está acontecendo ali para o programa. E esse programa também faz a leitura de tudo que está acontecendo ali naquela placa, tá? Isso é uma parte do exame. Tem as outras partes que a gente também tem. Mas, basicamente, o exame o paciente em cima da placa, ele vai fazer uma leitura de toda a descarga de peso que o paciente tem. E esse exame é bem rápido, né? Pelo Bem visto, rápido, bem rápido. rapidinho, ó. Sim, sim. Subiu ali O na exame, plataforma e ali já vai computadorizando toda a pisada, né, da pessoa. isso, tem várias formas, tá? Tem várias formas. O exame, ele não é somente o paciente ficar em pé. A gente vai pedir o paciente caminhar, a gente vai pedir o paciente fazer algum movimento ali naquele... Em cima Esqueci o nome, meu Deus. Da placa, né? Do aparelho em si, do baropodômetro. Então, o paciente ali em cima, exemplo, tem a parte estática, que é o paciente em pé, onde vai fazendo um escaneamento de toda a planta e toda a descarga do paciente ali. E tem as outras partes, né? Tem o que o paciente caminha, para poder a gente analisar a dinâmica, né? E existem outros exames, outra forma de exame, que o teste de baropodometria não é somente com a placa. A gente também tem outros tipos, mas que aí você vai analisar outras coisas. Porque o que a gente, na OrthoCenter, a gente utiliza é para poder fechar um diagnóstico melhor para o paciente, né? A OrthoCenter é uma clínica de traumatortopedia, né? E só para a gente fechar mesmo a explicação do baropodômetro, a gente também pode verificar a marcha de um paciente com o baropodômetro, mas aí a gente precisa, toda uma estrutura. Quem sabe mais à frente a OrthoCenter a gente não consegue isso também. É toda uma estrutura de vídeos, a gente vai filmar o paciente em 360 graus para poder pegar todo o passo do paciente e por aí vai. Mas até o momento a OrthoCenter tem na região em si, tem um dos aparelhos mais modernos, né? A placa que a gente utiliza, ela é e o programa em si é um dos programas e o aparelho mais moderno que a gente tem. Então, esse exame, né? Qual o nome do aparelho para todo mundo pegar aqui? Baropodômetro, né? Baropodômetro. Baropodômetro, na verdade, ele é possível ver se a descarga está correta, né? Dos membros. No caso, teria que estar 50% de um lado, direito, 50% do lado esquerdo. Seria mais ou menos isso, né? Isso, vamos lá. Só para você entender. Uma descarga correta seria 50 e 50. 50% num pé, 50% no outro. Tá? 60% na parte de trás e 40% na parte da frente. Tá? Para você entender como é feita a separação. Tá? Existem pacientes que podem ter essa descarga? Sim, pode até ser. Mas a descarga mais correta seria essa: 50-50 de peso e em cada pé 60 e 40. Mas dificilmente, né? Ninguém é perfeito. É verdade. Ninguém é perfeito. Seria legal também, tá? se pudesse. Mas a gente tem que chegar o mais próximo possível com o exame, fazendo o exame e utilizando os recursos, seja as palmilhas terapêuticas, alongamentos, fortalecimento, a gente tenta ao máximo chegar a esses valores, né? Mas a gente consegue chegar bem próximo, digamos assim. Eu cheguei a ver um resultado de exame desse super interessante, que ali vai toda a pisada, né? Ele paradinho, depois caminhando, ele vai calculando tudo e vai mostrando ali a marcha, né? Quando ele é mais pro calcanhar, quando puxa mais pro calcanhar, né? Por exemplo, o pé direito e esquerdo. Aí no exame eu vi que o pé direito, a pisada dele era forçada mais no calcanhar atrás. Uhum. A gente tem as regiões. Né? Só para te explicar. A parte do calcanhar a gente chama de retropé. Retropé. A parte do meio, né, médio, no meio, tem o antepé, que são essas três partes.
Ah, o paciente tem uma descarga maior, igual você estava falando, na parte de trás, no calcanhar, seria uma descarga maior no retropé, que é na parte de trás, tá? No calcanhar. Pacientes que normalmente costumam ter uma descarga muito grande no retropé, são pacientes que têm muita chance de desenvolver o que? O famoso esporão de calcânio, Hum, tá? sim. A gente sabe que descarga de peso, grandes descargas de peso no calcanhar vão desenvolver podem, na verdade, né, desenvolver essa patologia. E, Facite plantar também. doutor Américo, e qualquer paciente ele pode se beneficiar com esse exame, incluindo as crianças? Sim, sim. Vocês lembram antigamente que usavam as famosas botinhas Sim, ortopédicas? Lembra? Então, e eu tenho algumas antigamente, dúvidas, né? Muitas dúvidas sobre essa bota. não entendi, desculpa. Aproveitando para falar dessas botas ortopédicas, assim, gera muita dúvida nas pessoas, em geral, assim, sobre essa bota, porque Uhum. é uma incógnita, né? Essa bota funciona, não funciona? Era coisa do passado? E no caso, Então, a família que resolve? a palmilha é como se fosse a evolução dessa bota. Vamos dizer assim. Atualizado. O exame de baropodometria, antigamente, sem a placa que a gente utiliza agora, ele era feito assim: a gente pintava o pé do paciente e pedia para ele pisar numa folha de papel. E aí, essa folha de papel, a gente vinha marcando área por área daquela região, tá? E via aonde era a descarga de peso maior, a descarga de peso menor, de acordo com aquela pisada. Agora a gente tem essa tecnologia nova que é a placa. E essa placa vai me dar toda aquela informação que antigamente era numa folha de papel. E aí, respondendo a sua pergunta sobre Acho que a câmera do Felipe está funcionando. Nossa, que ótimo! Vai Aê, ver? conseguimos! Maravilha, gente. Ai, que bom! Finalmente. Não sei o que você fez aí. Desculpa, gente. Desculpa. Boa noite aí. Eu liguei o celular e religuei. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com o doutor Américo Fonseca e agora o doutor Felipe Carvalho, que não estava, a gente tem problema de conexão e agora ele felizmente É conseguiu. imagem, é imagem. É imagem. O que você Desculpa, eu perdi boa parte já da live, mas eu queria mostrar o baropodômetro, uma vez que aquela hora não foi possível, né? Então, deixa eu mostrar o aqui doutor para você. Américo até mostrou aqui no aparelho, mas se tiver do lado, né, seria interessante mostrar. Melhor ainda. Só que a internet está Podômetro. picotando. Aqui é o baropodômetro. Vocês estão visualizando? Sim, perfeitamente. É conectado um cabo ao laptop, ao computador, de modo geral, né? E a partir nós fazemos as imagens com as amnésias aos pacientes e fazendo as imagens que eu vou buscar algumas para mostrar para vocês. Eu consegui a imagem, eu estava até falando com o doutor Américo, do que eu cheguei a ver um exame, achei bem interessante a descarga que tem de um pé, do outro. Se tiver uma imagem aí de como que é esse resultado, Isso. Vou buscar uma imagem antiga aqui para poder mostrar para as pessoas, né? vai De no modo geral, pessoal, ó, quem tiver uma ideia de como funciona o curiosidade, exame. tiver dúvida, pode mandar aqui pra gente, aproveitar esse momento. Vamos lá, abrindo aqui. Esse exame serve para todo mundo. No exame nós temos duas tomadas no exame. Não sei se o Américo já falou sobre isso. Já falei. Tomada Felipe. estática e a dinâmica. Então, a partir daí, nós pegamos os pontos de pressão dos pés no aparelho, né, que seria no solo, para a partir daí nós consigamos ter diversas informações. Pontos de pressão, centro de gravidade, distribuição de carga, Tá picotando. ângulo e posicionamento de quadril, diversos pontos. Eu vou mostrar aqui devagar para você, ponto a ponto, para que a gente possa evoluir. Vocês estão me ouvindo? Tá picotando. Sim. Está ouvindo, só tá picotando um pouquinho. Então vamos lá, vou pegar um exame aqui aleatório aqui para mostrar, tá? Tá ótimo.
As pessoas, de um modo geral, as pessoas acreditam, vou botar aqui, assim fica melhor. As pessoas acreditam que tem uma pisada normal, neutra, né? Dentro de um padrão, a não ser que muitas vezes as pessoas nos procuram para fazer o exame porque sentem algum tipo de dor ou qualquer coisa desse tipo. Sendo que eu recomendo o exame de barometria para todas as pessoas. Porque, na verdade, os pés é o espelho do corpo. Através da avaliação dos pés, nós conseguimos avaliar todo um panorama postural dessa pessoa. Então, vou dar um exemplo aqui de um caso aqui. Com a câmera bem paradinha aí nessa imagem. Isso. Tá conseguindo visualizar? Sim, sim. Então, vamos tirar o nome da pessoa, né? Então, por exemplo, o caso desse paciente aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele, na verdade, ele tem um apoio de calcâneo e um apoio de antepé. Ele não tem o apoio do médio pé. Você pode perceber que o pé direito dele tem mais apoio de dedos do que o pé esquerdo. Verdade. Então, eu não sei qual é o paciente, porque eu não parei para analisar antes, mas esse paciente, por exemplo, me demonstra, através desses pontos vermelhos que aparecem aqui na tela, no calcâneo, maior ponto de pressão dele na parte posterior do corpo, ou seja, no calcâneo, bem centralizado, e ele não tem o apoio da borda lateral. Se ele não tem o apoio da borda lateral, esse paciente é um caso de paciente que ele não tem uma boa distribuição de carga. Ele apoia o pé só no calcâneo e no antepé. Ele não tem os 3 apoios necessários. Então é um caso muito possível de paciente com dor. E nesse caso aqui, pelo ponto de pressão dele maior no calcâneo, ele possivelmente apresenta dor no calcâneo. Correto. Isso foi até que eu estava falando, Felipe. Fala. Oi. Então, normalmente, né, paciente que eu estava falando antes sobre o retropé... Não, Felipe, volta lá a imagem, por favor. Ah, tá. Peraí. Pacientes com esse tipo de pisada podem ser pacientes que podem... Isso. Pacientes com esse tipo de pisada são pacientes que podem vir a desenvolver fascite plantar e até o esporão de calcânio, porque a descarga de peso está bem na região do calcânio dele, no retropé. Né? E o pé dele ele fica como se fosse curvado, então na região bem no médio pé, a face ela vai ficando contraída, né? Ou a musculatura também, então pode ser um diagnóstico para diagnóstico não, desculpa, mas pode ser um paciente que pode vir a desenvolver, se não já está desenvolvendo, se não já desenvolveu, mas pode ser um paciente que pode desenvolver fascite plantar por isso. A face dele fica muito curvada. Por isso é importante fazer a anamnese na avaliação. Ou se já... A anamnese e o paciente... Oi? Ou se a pessoa já não tiver, né? Com um exame desse, já... Sim. Isso, por isso é importante a anamnese antes. Antes é feita uma anamnese e a partir dessa anamnese a gente parte para fazer o exame prático e ao mesmo tempo que o paciente está executando ali o exame, nós já estamos fazendo a avaliação cinético-funcional desse paciente para a partir daí já explicar para o paciente o que está. A gente pode dizer, então, que a conexão ainda... Pode falar, doutor Felipe. Pode falar agora. Não, a gente pode dizer, então, que a causa da dor de um paciente ela pode ser identificada através desse exame da baropodometria, certo? Muitas vezes. Uma outra fase do exame extremamente importante é essa fase aqui que chama-se estabilometria, que é mais difícil de entender porque tem uns gráficos, tem uns desenhos, algumas imagens, mas que, na verdade, essa estabilometria ela serve para que nós possamos fazer a avaliação das oscilações do paciente quando ele está no exame estático sobre a plataforma. Então, através dessas oscilações, eu consigo observar se ele está fazendo fadiga muscular, se ele está fazendo um desgaste muscular maior do que deveria quando ele está na posição estática. Porque se ele estiver oscilando demais, ele está recrutando muito mais contrações musculares, gerando muito mais fadiga e dor do que um paciente que tem uma boa estabilidade. Caramba, interessante. Então, a partir daqui, eu consigo observar, por exemplo, aqui na imagem que me demonstra a movimentação dele para frente e para trás, que é essa aqui de baixo. O gráfico dele ele se mantém estável durante boa parte do exame, e chega um determinado momento, ele oscila e depois ele volta para a estabilidade. Então, tem que observar, ele consegue atingir uma boa estabilidade
no primeiro momento em que ele sobe a plataforma e depois, de um determinado momento, ele começa a sentir dor, então ele começa a ter a movimentação. Ou seja, ele tenta achar um ajuste postural para que ele possa ter uma estabilidade melhor. Isso é um dado importante na hora da avaliação. Perfeito, doutor. Eu estou com uma pergunta aqui referente a palmilhas. Foi até uma internauta que fez pra gente. Pode. Eu posso mudar a imagem? Pode, pode. A pergunta que eu tenho aqui é que... Aqui, por exemplo... Posso em seguir alguns ou você casos... pergunta? Oi? Fala, pode falar, Priscila. Em alguns casos, as palmilhas posturais prescritas pelo médico servem como tratamento complementar? Priscila, eu confecciono palmilhas, né? Então, só um minuto, Américo. Acho que você vai responder a mesma coisa que eu, Felipe. Então Tomara, vamos lá. Né? Na verdade, o exame de baropodometria é como se eu tivesse em mãos uma Ferrari. Então, eu não... Lógico que eu tenho que respeitar a opinião médica de qualquer outro profissional que vai fazer as indicações para que eu possa fazer essa palmilha, mas eu tendo em mãos um equipamento que me dá uma precisão do nível que o baropodômetro me dá, com as informações, a riqueza de informações que ele me dá, eu prefiro, né, sem dúvida nenhuma, executar o exame de baropodometria e, através das informações que o paciente me passou na anamnese, da avaliação que eu faço no paciente, e mais o que o baropodômetro me passa, para confeccionar a palmilha, eu tenho uma garantia de eficácia muito maior do que uma indicação de uma avaliação Visual. Visual, vamos dizer assim. Foi o que eu falei lá no início, Priscila. O Felipe respondeu da mesma forma, o que eu iria responder. Tem pacientes que chegam falando pra gente assim, porque a minha pisada ela é supinada. A gente faz o exame do paciente e a gente vê que não é. Mas me falaram que a minha pisada era supinada. Não pode ser assim, me falaram. Visualmente, eu tenho pacientes que eles chegam para fazer o exame com a gente, que a gente visualmente pode até... A gente não pode trabalhar com achismo. A gente está lidando com a saúde do paciente, então a gente tem que ter a certeza. Então, existem pacientes que chegam para a gente olha, desconfia. A gente faz o exame, vê que não. Então, eu não posso chegar para o meu paciente e dizer, olha, sua pisada, ela é pronada, ela é supinada, sem eu fazer um teste da baropodometria, que é o teste da pisada. Para eu ter a certeza, como o Felipe falou, para eu ter essa riqueza de detalhes que o exame nos dá, para eu poder dar essa certeza. Tá? Sim. E no caso, tem os profissionais certos. No caso, vocês são especialistas certos para fazer... E você já tem um olho clínico. Vocês podem realmente olhar e ver isso, mas vai fazer só para confirmação. Né? Na verdade, eu vou ser muito sincero, Priscila, com você. Eu não confio nem no meu olhar. Agora, depois que eu fiz o curso, eu tenho a plena certeza, porque é o que eu falei, existe paciente que chega pra gente, a gente pode achar uma coisa e chega na hora é outra. Entendeu? Então, assim, você me dizer, vocês têm a experiência para... Sim, mas aí eu te digo novamente, talvez eu possa, para eu ter a certeza porque eu estou lidando com a saúde de um paciente. Para eu ter essa certeza, eu preciso fazer esse exame. Para eu ter a certeza e analisar bem e ter voltando, essa riqueza de detalhes e informações para eu poder fazer isso. Correto. Douglas Lima está perguntando aqui, a metatarsalgia pode ser identificada no teste da baropodometria ou só com a ressonância magnética? Pode, deve ser. Tem que passar para o médico para fazer o diagnóstico e ele vai vir para nós, fisioterapeutas, fazermos o exame para nós identificarmos o porquê dessa metatarsalgia. Quem vai dar o diagnóstico clínico é o médico. E ele vai nos passar esse paciente para que nós possamos, na avaliação, identificar o porquê e como tratar.
Então, vamos só explicar um pouquinho o que é metatarsalgia, que às vezes as pessoas podem não saber. Sim, Metatarsalgia, né, é uma dor que o paciente sente na região do metatarso, que fica um pouco acima dos dedos. Alguns pacientes sentem na parte superior, né, que eles chamam de no peito. Alguns pacientes usam isso, peito do pé. Né? A gente chama ali no dorso, né? Nós fisioterapeutas nos chamamos de dorso, né? Tem alguns pacientes que podem sentir também. Oi? Linguagem técnica seria? Isso, no dorso do pé. E tem pacientes que sentem essa metatarsalgia também nessa região. É um quadro inflamatório que se instala ali no paciente, né? O Felipe respondeu muito bem. Realmente, a gente consegue, com a baropodometria, verificar isso. Junto com a ressonância, junto com o diagnóstico clínico, a gente consegue traçar um tratamento muito melhor para o paciente. Vou te dar um exemplo, tá, Priscila, Américo, um caso que aconteceu essa semana comigo, uma paciente que chegou aí na OrtoCenter para fazer a baropodometria comigo. Ela chegou cheia de dor no tornozelo e ela virou para mim e falou assim: Felipe, eu vim fazer o exame da pisada porque eu tô cheio de dor e eu quero saber qual tênis que eu uso, porque na verdade eu tenho a pisada supinada. Eu fui lá na loja de tênis e o rapaz falou para mim que eu tenho a pisada supinada. Sendo que eu comprei o tênis e tá doendo mais ainda. Eu falei, então tá bom. Vamos avaliar a sua pisada para poder identificar. Quando eu fiz a avaliação nela, ela realmente, a marcha ela tem algumas fases. Então, realmente, ela entra com o pé no solo com a borda lateral, que é uma coisa natural, normal. Tá? Ela entra, quando ela pisa, ela entra com a borda lateral. Sendo que quando ela vai fazer a fase de transferência e apoio, ela desaba esse pé para dentro, fazendo o que a gente chama de pisada pronada. Ela entra com a borda lateral, mas na verdade ela faz uma pisada pronada. Então lá no teste da loja, observaram que o tênis que ela estava usando estava gasto na parte lateral, ali no calcânio, então falaram para ela que ela tinha pisada supinada. Mas na verdade todos nós entramos com o pé com a borda lateral do calcânio. E o pé ele vai ajustar conforme você joga a distribuição de carga. Então na verdade ela fazia uma pisada pronada e os caras estavam mandando ela comprar um tênis para pisada supinada. Caramba, foi o que o doutor Américo falou no início, né? Então ela automaticamente piorou muito a pisada dela e gerou muita dor. Então a avaliação, principalmente, né, o uso do baropodômetro é uma ferramenta maravilhosa, mas a capacitação do profissional que está fazendo a avaliação faz toda a diferença. Sim. Porque não é simplesmente pegar o paciente, colocar o paciente em pé ali, ou botar o paciente para andar para lá e para cá. O fisioterapeuta que está fazendo essa avaliação, ele tem que ter uma visão clínica cinético-funcional para tentar interpretar cada fase daquela marcha, para a partir dali ele desenvolver e eleger, selecionar o melhor tratamento para aquele paciente. Então, e outra coisa, eu no caso, né, tenho certeza que o Américo faz a mesma coisa. Eu repito o exame algumas vezes com o paciente. Porque muitas vezes o paciente ele vai tentar, porque ele está vendo que tem que pisar naquele aparelho ali, ele vai tentar ficar igual um robô para pisar corretamente. Sim. Então bota o paciente para marchar, bota ele para falar, bota ele para alongar, e depois eu boto ele para fazer, e estou conversando com ele, boto ele para andar, para ele distrair e ele fazer a marcha normal dele. Para que ele não venha fazer uma marcha montada. Entendeu? Excelente. Excelente. Então é importante esse feeling do profissional que está atendendo para fazer essas observações desde a anamnese, desde o momento que o paciente entra na sala, eu já estou observando ele. Quando ele entrou, eu já estou olhando para ele. Já estou observando a marcha dele. Até a avaliação final do exame. Então eu tenho que estar observando tudo o que está acontecendo para que eu possa fazer uma interpretação correta. Confirma, Américo? Confirmo, é isso mesmo. Na verdade, nós fisioterapeutas, né, Felipe? A gente está sempre analisando o paciente. E aí, a partir do momento que a gente vai chamar o paciente para poder fazer o exame, a gente já está olhando a marcha, como é que ele está caminhando, está vindo para você, e você já está olhando. É aquele olhar que a gente já
Já tem. Isso. Exatamente. Exatamente. Esse exame da baropodometria, ele auxilia no melhor tratamento com o fisioterapeuta? Muito, 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 muito. muito, muito, muito. Eu vou usar um exemplo de Pô, hoje, Felipe. Hoje tá. eu fiz um exame numa paciente que Eu era. só tô mexendo aqui porque eu vou procurar um outro exame aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Pode ir falando aí, vamos lá, vamos lá. Então, hoje eu tive realizei um exame numa paciente que ela é corredora, né? E ela já vinha com uma dor no tornozelo e no quadril, mas ela não sabia o motivo, né? O tornozelo era uma dor esporadicamente que ela tinha, mas ela falou que quando trocou o tênis, ela melhorou a dor do tornozelo, mas a do quadril ainda não. No exame dela, a gente conseguiu ver no exame que ela tinha uma descarga, um desequilíbrio na descarga dela, tá, de peso, ainda tinha um desequilíbrio muscular que estava causando uma inflamação no quadril dela. Caramba. Ela tinha uma ressonância com um diagnóstico de bursite trocantérica. Ela tinha uma dor lombar e uma bursite trocantérica. O impacto da corrida, né, nesse lado direito dela, estava causando essa inflamação. Então, no teste da pisada, a gente conseguiu ela já fechar um diagnóstico melhor, ela fazer a utilização da palmilha para poder conseguir, que eu não tenho aqui no momento, o Felipe provavelmente deve ter alguma palmilha para mostrar depois para a gente. A utilização da palmilha, eu consigo corrigir esse desequilíbrio e a paciente, aí eu fecho um tratamento melhor. A paciente vai fazer a fisioterapia para a gente conseguir diminuir o quadro inflamatório, aquela dor naquela região, mas junto com a palmilha eu consigo tratar a causa daquele problema. Então vamos lá, deixa eu só... Fundamental para quem tem aquele desnivelamento dos membros, também, né? Desculpa. É outro tratamento. Para quem tem... A palmilha é outro tratamento. Sim, sim, perfeito. Tá. É outro tratamento. Para desnivelamento de membro, o melhor tratamento é a palmilha. Ela vai reequilibrar o comprimento desses membros e automaticamente, a partir daí, vai ser iniciado um tratamento com RPG, pilates, musculação terapêutica, fisioterapia convencional, o que for, para fazer um reequilíbrio muscular. Porque esse paciente, desde criança, ele vem em desequilíbrio. Automaticamente a musculatura vai estar em desequilíbrio de força, potência, resistência. A gente volta lá, rapidamente. A gente volta lá, Priscila, e naquela pergunta que você fez antes, né, que eu falei, a botinha que utilizava, as botas ortopédicas, a palmilha, então, confirma de novo o Felipe confirmando que a palmilha, ela é a evolução daquela botinha. Por isso que vamos lá, vocês estão visualizando o exame aqui, né? Ortopédica. Oi? Ninguém mais se fala da bota ortopédica. Sim. E de uma certa forma, assim, vai para um lado negativo. Eu vejo muito negativo, assim. Não podemos, né, nem afirmar, assim, mas eu vejo muitas, assim, eu particularmente vejo muitas pessoas vendo mais para o lado negativo. Não se vê mais, assim, não vê mais indicação. Não se tem mais... Porque teve essa evolução agora, né? A palmilha em si já foi a evolução. Mas esse exame, para o pessoal entender, né? Porque tem muitas pessoas que têm curiosidade, eu acredito que não seja nem em todos os lugares. É difícil conseguir fazer esse exame da baropodometria? É fácil, né? São todos os lugares que tem, é difícil, né? Não são todas as pessoas que possuem esse baropodômetro. Priscila, na verdade, o exame de baropodometria é um exame relativamente recente, né? Eu levei a baropodometria para a OrthoCenter há aproximadamente uns 7 anos atrás e a OrthoCenter foi uma das pioneiras do exame de baropodometria no Rio de Janeiro. Hoje a gente consegue fazer um trabalho de excelência reconhecido no Rio de Janeiro inteiro. Nós recebemos pacientes de todo o estado do Rio de Janeiro para fazer o exame conosco e realmente fazemos um trabalho de excelência. É um exame muito bem feito, uma sequência pós-exame de tratamento através da fisioterapia ou através das palmilhas, com muita eficácia. A eficácia das palmilhas tem um percentual altíssimo e vai muito em função desse exame bem feito.
da perspicácia de quem está fazendo. Oi? Desculpa interromper, doutor Felipe. Como assim, não é um exame que, assim, na Clínica Ortho Center, né, eles estão sempre divulgando, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, estão sempre colocando, né, a pauta sobre baropodometria, teste da pisada, que dificilmente a gente vê em outros locais. E essa potência que eles levam mais à frente, né, em relação à importância desse exame da baropodometria. E esse exame precisa de uma indicação que as pessoas às vezes podem estar curiosas. Poxa, legal, eu quero fazer esse exame, né? Pode estar assistindo aqui a gente, falar, será que eu posso fazer? Vou levar meu filho, eu mesmo vou fazer, sinto dor aqui no quadril, que pode estar relacionado à pisada, né? E na verdade é o alicerce, né? O pé é o alicerce. Desde, como tivemos uma live anterior, né? Desde o problema na cervical pode estar relacionado à pisada, né? E Sim. Sim. aí, no caso, para quem está com dúvida, quem quer fazer esse exame, precisa de uma prescrição médica? Posso responder, Felipe? Pode. Então, se for pelo plano, alguns planos de saúde, eles disponibilizam, né, o teste da pisada. Se for pelos planos de saúde, a gente necessita desse pedido médico, né, para poder fazer o teste. Agora, se o paciente quer fazer o exame, ele pode se dirigir até a ortocenter, né, na parte da fisioterapia, né, ou até mesmo na ortopedia, e dizer, quero realizar o teste da baropodometria, tá? Qualquer paciente. Agora, se o paciente quer utilizar o plano de saúde, aí sim, ele vai ter que ir solicitar um pedido médico para poder realizar esse exame. Ainda é dessa forma. Perfeito. Exatamente. Geralmente as pessoas sempre estão perguntando, né? Pergunta de praxes, né? Que as pessoas sempre perguntam sobre meu plano aceita, meu plano faz. Então, assim, é um exame que pode ser feito através do seu plano de saúde, porém teria que ir na clínica para poder ver porque são vários convênios. Tem convênios que Sim. aceitam, tem convênios que não aceitam. Então, esse exame faz na clínica Ortho Center, a pessoa tendo um convênio, né? Pode estar aqui na clínica para saber se o convênio aceita ou não a realizar esse exame. Caso aceite, a pessoa pode aproveitar a viagem e passar pelo médico, né? O profissional que tiver de plantão na Ortho Center, ele prescreve e faz o exame. Caso contrário, se for no particular, a pessoa pode ir direto procurar para fazer a esse clínica, exame. Sim, e fazer o exame, sim. Perfeito. Sim. É bom que já esclarece, né, as dúvidas que muita gente pergunta sobre plano, as pessoas Sim. compram. E como a gente falou, né, é um exame super rápido, o paciente consegue fazer o exame rapidamente. O paciente não, o fisioterapeuta Indolor, consegue. né? Rápido, indolor. É indolor, não tem radiação, não tem nada. 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 Rápido. Na verdade, os sensores estão captando os pontos de pressão dos pés no aparelho, né? E a partir daí a gente faz a nossa avaliação dentro das informações que o aparelho nos oferece. Perfeito. O doutor Felipe ia mostrar alguma imagem aí, né? Mas eu comecei a falar. Posso mostrar? Peraí. Vamos lá, vou te dar o exemplo aqui desse caso. Vou botar bem próximo aqui, que vocês vão poder observar que existe... Oi? Esse já está bem diferente da outra imagem. Não, eu já mudei a avaliação. Não, então, já é outra. Já é outro paciente. Você pode observar que essa linha aqui, ó, ela está me apresentando que esse paciente, ele apresenta um desnivelamento de quadril. E que você pode observar que o calcâneo direito dele tem um ponto de pressão maior, mais para dentro do que o calcâneo esquerdo. Então, esse paciente, ele está com o pé direito mais pronado, ou seja, mais projetado para dentro do que o pé esquerdo, que o calcâneo esquerdo. Então, automaticamente, esse paciente vai estar jogando mais distribuição de carga do lado esquerdo, ou seja, aqui está apresentando 54,6 do que do lado direito. Então, esse paciente ele tem uma distribuição de carga à esquerda, porque o calcâneo direito dele está empurrando o corpo dele à esquerda. Então, na verdade, essa escoliose que ele está apresentando, esse desnivelamento do quadril aqui, de 4,2 graus, ele está sendo ocasionado por um mau posicionamento do calcâneo. Então, enquanto eu não corrigir, através da palmilha, o posicionamento do calcâneo,
esse quadril não será alinhado. Esse quadril desalinhado, ele vai causar uma escoliose superior. Então, só para dar o exemplo para vocês, que como o pé, ele vai influenciar no restante da postura inteira desse paciente. Entendeu? Sim, sim. Sim, sim. Estão perguntando aqui se o exame ele é preventivo para início de uma rotina de atividade física. Sim, eu recomendo para todas as pessoas. É indicado para todo mundo. Então, gente, criança, como eu falei no início com o doutor Américo, criança também que não tem nenhuma contraindicação, não tem nada, é um exame super prático, fácil, principalmente para as crianças, né, que eu acredito que o quê? A partir dos 5 anos tem uma faixa etária? Pode ser assim ou não? Eu começo a palmilhar os pacientes normalmente em torno a partir de 4 anos de idade. Então, eu acredito que a partir de 4 anos eu já posso fazer o exame de baropodometria e para poder ter esses moldes, esse material para poder estar confeccionando as palmilhas. A minha filha, eu palmilhei ela a partir de 4 anos. Mas por questões de pisada mesma, né? Na pisada mesmo. Eu comecei a observar que o arco plantar dela não estava sendo formado, ela estava fazendo uma pisada pronada. No tênis de ir para a escola, eu comecei a observar. A partir daí, eu fiz o exame com ela, montei a palmilha para ela, ela passou a usar a palmilha para formar o arco plantar. E o resultado é excelente. Tá, e só para reforçar aqui, esse exame da baropodometria, ele não é exclusivo para quem tem dor, né? Como falamos aqui desde o início, não precisa estar sentindo dor e ir lá e fazer o exame. Seja a pisada, seja a dor, seja algum desnivelamento que tenha. Preventivo. A pessoa já pode se destinar até a clínica, né? Clínica para poder fazer o exame. Realizar o exame. Tá ótimo, pessoal. Quero agradecer aqui. Quem tiver dúvida pode aproveitar esse momento para esclarecer. Euliper, né? Minhas irmãs usaram bota ortopédica quando crianças. No momento que falamos da botinha ortopédica. Eu confesso, Maria Melo, parabéns à Clínica Ortocenter, aos fisioterapeutas. Obrigada, pessoal, por esse apoio que está aqui assistindo com a gente. Eu confesso que meu filho também, né? Ele tem 5 anos, ele usou essa bota. Inclusive, eu já estou até com o exame, já estou com uma data agendada aí, que eu já marquei para levar, para ele poder fazer esse exame, né, esse teste da pisada. Ele, desde mais novinho, ele usou essa bota ortopédica durante 1 ano. Não surgiu efeito algum. E parece que vai piorando, né? Conforme o crescimento dele, vai piorando bastante. E, inclusive, até deixei agendado para ele poder fazer e já começar o uso da família, né? Porque muitas pessoas, às vezes, esperam, não precisa. É só se ele tiver dor. Se ele tiver dor, vai lá e faz a palmilha. Mas não, né? Não é o caso de esperar ele sentir a dor. Não é o caso. Na verdade, né? A gente tem que mudar isso, né, Priscila? A gente tem que mudar isso de só vou procurar o médico, só vou procurar quando estou sentindo dor ou estou sentindo alguma coisa. Exemplo, a fisioterapia ela pode ser preventiva também, né? Eu, como fisioterapeuta, eu também posso prevenir lesões em paciente. A gente, com o exame o teste da baropodometria, a gente consegue prevenir lesões, seja de membro inferior, quadril, lombar, coluna em si. Então, a gente tem que começar a diluir isso, desmistificar isso de que só vou procurar me cuidar quando eu estiver sentindo aquele sintoma. Só vou começar a procurar quando eu estiver sentindo dor. Não precisa. Posso mostrar mais um exame? Posso mostrar mais um exame aqui? Claro, pode. Posso mostrar mais um aqui? Olha, eu achei um exame aqui que é interessantíssimo. Por quê? O pé direito do caso aqui da paciente, ela faz uma pisada supinada no pé direito e uma pisada pronada no pé esquerdo. Aí imagina se essa paciente vai na loja de tênis e eles mandam ela comprar uma pisada supinada. Um tênis para pisada supinada. Se na verdade o pé esquerdo dela está com uma pisada pronada tão importante
que está projetando o centro de gravidade dela para a direita e automaticamente o pé direito dela está fazendo uma pisada supinada. Vou mostrar para vocês aqui. E é possível acontecer isso, né? Porque geralmente dá Muito. que quando você o direito de um jeito, no esquerdo vai, né? Você não Pode, imagina pode acontecer. que vai acontecer uma pisada do esquerdo de outro, né? O desnivelamento é tanto que o paciente vai pisando dessa forma. Pé esquerdo. Você pode observar que os pontos de pressão do pé esquerdo dessa paciente, os pontos maiores, pontos de pressão, estão mais para a parte de dentro da pisada. Inclusive, a linha de pisada de centro de gravidade dele tende a projetar para dentro com o centro de sensores dando toda a concentração dele na pisada para dentro. Ou seja, uma pisada pronada. Pé esquerdo. Quando eu vou para o pé direito, ele faz ao contrário. Ele projeta para a lateral. Visível. Então, esse caso aqui é um paciente que tem uma pisada com o pé direito supinado e o pé esquerdo pronado. Como é que essa pessoa vai chegar numa loja de tênis e vai comprar um tênis antiprono ou anti-supino? Não tem como, é impossível. Então ele tem que procurar o ortocenter e nos procurar para fazer o exame e fazer a palmilha. Que aí vai fazer uma palmilha personalizada para a pisada dele. Exato. Isso é uma dúvida, Felipe, que eu não sei se com você acontece. Tem muito paciente que chega para fazer o exame que ele fala, não, então é só ir na farmácia e comprar a palmilha. Não. A palmilha, com o teste da baropodometria, a palmilha ela vai ser exclusiva daquele paciente. Todos os dados... Personalizada, isso. Todos os dados, todas as correções são feitas para aquele paciente. Então, não é aquela palmilha que a gente vai numa farmácia e compra, que é a famosa palmilha de gel de impacto. Não. É um outro tipo de palmilha que ela vai corrigir aquilo. Todo aquele desequilíbrio que o paciente tem. Foi muito importante essa colocação, né? Porque justamente para isso que serve o exame. Ele vai calcular toda a descarga daquele paciente, vai ser feito de acordo com aquele paciente. E muitas das vezes também, eu uso essa palmilha, usa também. E vai compartilhar umas vezes até uma palmilha que é uma coisa até que acontece muitas vezes na hora do paciente que chega a fazer o exame. Ele já está usando aquela palmilha de gel, ou então já está usando aquela calcanheira de gel. Né? mas me falaram que eu tenho que utilizar isso aqui que vai melhorar, mas não está melhorando. Sim, porque é somente ali, aquela palmilha ou aquela calcanheira de gel é somente para diminuir o impacto. Né? Para a correção, para a gente tratar, é essa palmilha. É a palmilha terapêutica que a gente realiza. O Felipe faz a palmilha. Exatamente. Eu estou tentando abrir aqui uma outra parte aqui do exame de baropodometria para poder mostrar para vocês, quando eu estou confeccionando a palmilha, um dos dados mais importantes que o baropodômetro me dá para que eu possa estar fazendo essa confecção. Ele consegue me dar os pontos de pressão específicos de cada ponto do pé da pessoa. Ou seja, aqui tem um desenho do pé e tem cada ponto. E automaticamente aqui ele me dá, em cada ponto desse, a pressão que o pé está fazendo sobre a plataforma. Então, eu consigo identificar, através dessa pressão e comparativo de um pé para o outro, se esse paciente, ele nem tem ainda naquele ponto, mas ele vai ter. Interessante. E para Joanete? Porque ele está jogando muita pressão naquele determinado ponto, ele ainda não apresenta dor, porque, na verdade, muitas vezes ele está fazendo uma postura, uma posição antálgica para poder aliviar um outro ponto de dor. Então, eu tenho que analisar cada ponto de ação desse na hora da confecção da palmilha, na hora de eu pegar os elementos para poder confeccionar, porque muitas vezes o paciente ele me contou uma história, porque ele, na verdade, está mascarando uma lesão. Então, eu pego o exame, eu venho analisar cada ponto desse aqui, na hora de eu confeccionar, eu fazer a correção específica para aquele ponto ali. Desculpa estar interrompendo, entrou uma contagem regressiva que o Instagram agora está eliminando. Então, quero agradecer, 15 segundos, vai cair, tá? Olha, eu quero agradecer imensamente o pessoal, o doutor Américo, o doutor Felipe Carvalho. Nossa live vai ficar salva no Instagram para quem perdeu, tá? Em 4 segundos, beijo,